Anitta, darling, my darling. Fala galera, aqui que eu falo de Bela Fim e hoje eu estou aqui toda caracterizada porque eu vou fazer a crítica do mais novo filme da Disney, Cruella, que é a história de origem dessa vilã extremamente questionável que é interpretada pela Emma Stone, que estreou agora. E assim, gente, eu tenho tanta coisa pra falar desse filme. Ele é maravilhoso, demais, 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 por mil razões, e eu tô aqui pra falar todas elas pra vocês. Vamos lá? Ai, essa maquiagem, meu Deus do céu. A minha irmã arrasou demais. Ai, vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, Cruella é essa história de origem da Cruella de Vil, né, da vilã de 101 Dálmatas. Então, assim, a gente começa com ela lá no interior da Inglaterra, ainda criança, e aí a gente vai acompanhando ela até ela chegar a Londres, até ela, enfim, começar a roubar, conhecer aqueles dois capangas dela que a gente já conhece do desenho. E aí entra em cena a Baronesa, que é essa estilista de muito sucesso, que é uma das grandes inspirações da Cruella, porque desde pequenininha a Cruella queria ser estilista. Então, assim, é uma das grandes inspirações da Cruella, é a Baronesa. E aí ela vai trabalhar pra Baronesa. E aí ela acaba descobrindo alguns segredos do passado da Baronesa, que envolvem a vida da Cruella, a vida pessoal da Cruella. E aí as coisas começam a se desenrolar. E eu acho que o que eu posso dizer é que ela começa a assumir a identidade dela. Porque a Cruella, na verdade, é Stella. Esse é o nome dela de verdade. E a mãe dela, quando ela era pequena, falava que ela tinha que controlar a Cruella que ela tinha dentro de si, porque ela acabava sendo cruel com os outros. Então ela tinha que controlar essa Cruella. Então eu acho que pra mim, o que acontece é que ela vai assumindo a identidade dela e deixando essa Cruella sair, que é quem ela se torna. Então, assim, pra mim eu achei interessante esse conto de origem por causa disso. Ele não vai contando como a pessoa se tornou ruim, ou se tornou má, ou por que ela tá fazendo isso. Não, a gente vai entendendo por que ela tá deixando essa parte dela que ela tem desde pequena sair. E pra mim, isso foi o mais interessante da história. Então vamos entrar um pouquinho no roteiro. Como eu disse, eu achei que foi uma ótima história de origem, porque a gente vê ela assumir essa identidade, tá? Então, assim, quando a gente vê ela pequena, a gente vê que ela tinha um lado, assim, cruel, que não deixava os outros irem pra cima dela, ela batia de volta. E eu gostei muito de ver isso, assim, que a gente vê que ela tem essa coisa dentro dela desde que ela era pequena. Então, pra mim, isso foi muito interessante. E pra mim também foi interessante mostrar que esse lado dela tá muito, muito ligado ao fato dela ser essa estilista brilhante. Porque tudo que ela bola é brilhante, sabe? A gente vê uma das primeiras cenas dela tendo problema no colégio, é ela batendo no menino. E aí a próxima cena, ela já tá agindo de uma forma mais inteligente. E eu acho que isso acontece também quando ela decide que ela vai tirar a Baronesa do sério. A cada coisa que ela faz é uma coisa mais brilhante do que a anterior. Então, assim, ela vai bolando essas coisas na cabeça dela, essas estratégias pra tirar o foco da Baronesa e colocar nela, que fica assim, ó, muito, muito inteligente, sabe? Eu acho que o roteiro se tornou brilhante por causa disso. Porque a gente vê essas coisas que ela vai criando e que fazem com que ela seja brilhante de verdade. Então, assim, pra mim, isso foi o mais legal. E funcionou incrivelmente bem, assim, ó. Porque ela sempre, desde pequena, fala que ela é brilhante, que ela é um gênio, que não sei o que, sabe? Então, assim, a gente realmente vê isso, sabe? E pra mim isso foi muito legal, muito interessante, eu amei muito. O meu único problema com o roteiro é que no final, eu não vou falar o que acontece, mas eles jogam um clichêzão que eu falei, vocês podiam ter feito isso de outra forma, né, meus amores? Mas foi um clichêzão que conversa com a história. Foi um clichêzão que, assim, ó, desde quando ela era criança eu já senti. Eu falei, tô sentindo que vai acontecer isso, que vai ser alguma coisa relacionada a isso, e eu estava certa. Eu estava totalmente certa. Então, assim, ó, clichêzão. Que eu acho que, né, a Disney podia ter feito isso de outra forma. Mas não fez. Enfim. Vamos falar agora da direção de arte.
porque ela merece todo o meu amor, todo o meu amor. Os figurinos são absolutamente impecáveis. Impecáveis, cara. Assim, ó. Impecáveis. Porque, assim, eles precisam ser. Porque Cruella traz um mundo da moda, sabe? Ele traz essa guerra entre Cruella e Baronesa. E então ele precisa ter coisas geniais em questão de figurino. E funciona, os figurinos são geniais. É uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais tarde. Mas a gente, assim, vê aquilo acontecer, sabe? E a gente vê a marca da Cruella sendo deixada pra todo mundo ver, sabe? A gente vê a genialidade dela nos figurinos que ela cria. A gente vê também a Baronesa, vê como é que ela trabalha, qual é o processo criativo dela. Então, assim, os figurinos são impecáveis, 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 sério. Cara, sensacionais. Eles conversam muito com a narrativa e funcionam muito bem mesmo, assim, ó, disparado. Vou fazer uma previsão que vai ganhar o Oscar de 2022, é isso. Só. Se não ganhar, vai ser uma injustiça tremenda, porque merece. A maquiagem também funciona, assim, ó, muito bem com a narrativa. Eu acho que eles deram, assim, tem uma coisa na maquiagem da Cruella, que a gente já vê, assim, no trailer, que eles fizeram a sobrancelha dela super escura. E aí desce um pouquinho assim, ó, aqui pra cá. E ficou lindo, ficou assim, ó, com uma cara de malvada, sabe? Uma cara de uma pessoa cruel e conversa muito com a narrativa, e 2, faz um contraste bem grande entre Cruella e Stella, sabe? Então, assim, pra mim chamou muita atenção, assim, porque ela coloca um pó branco na cara e faz a sua sobrancelha super grossa e uma boca super vermelha e dá um contraste muito, muito grande, que é incrível, é maravilhoso. Eu achei que a maquiagem também tava impecável, não tenho o que falar, sabe? E nessa questão de figurino, maquiagem, eu acho que a direção de arte acertou muito, porque ela mostra exatamente qual é a diferença entre a Cruella e a Baronesa. Porque a Baronesa, ela é muito clássica, sabe? Ela tem, sabe, aquela carinha dos anos 50, sabe? Ela é elegante, ela é, assim, queixo empinado. E os vestidos, sabe, super bem, as silhuetas muito bonitas e muito clássicas, sabe? Eu acho que a Baronesa é muito isso, assim, sabe? É uma coisa limpa e clean e assim, ai, chique, sabe? Aquela coisa que tu olha, bate o olho e fala, ai, que chique. Essa é a Baronesa, sabe? E eu acho que a direção de arte conseguiu mostrar muito isso, assim, sabe? Que ela é chique. Enquanto a Cruella, ela é o futuro, sabe? Ela faz uma questão mais criativa, ela tem uma veia mais, assim, essa veia brilhante dela, sabe? Bate muito nesse momento, em que ela faz umas coisas, assim, mais rock and roll, mais, sei lá, mais vanguardista, de certa forma, sabe? Eu acho que essa diferença entre elas bate muito, especialmente porque o filme se passa dos anos 60. E os anos 60 são anos incrivelmente revolucionários. Então, assim, pra mim, essa é a diferença entre a Baronesa e a Cruella, sabe? A Baronesa, ela é vista depois, a partir do momento que a Cruella aparece no cenário da moda, a Baronesa, ela é vista como o passado e a Cruella como o futuro. Então, assim, pra mim, é exatamente essa a diferença entre elas, sabe? Que eu acho que a direção de arte trabalhou muito bem. A gente consegue ver exatamente que uma é o passado, outra é o futuro, que uma é mais criativa e outra é mais clássica, sabe? Então, assim, pra mim, por isso que é impecável, sabe? Por isso que é impecável, porque ficou perfeito. Visualmente a gente consegue ver qual é a diferença. Então, assim, tem que levar o Oscar de melhor direção de arte, de melhor design de produção. Senão, eu desisto do Oscar. Eu, assim, ó, tá errado, tá ruim, entendeu? Então, assim, tem que vencer o Oscar, é isso. Não tem mais o que dizer. Senão, vai ser uma grande injustiça. Porque foi, assim, ó, impecável. De verdade. O último ponto que eu quero bater aqui são, com certeza, as atuações. As Emmas, né? A Emma Stone e a Emma Thompson.
As duas estão maravilhosas nos papéis que elas fazem, como Cruella e Baronesa. Simplesmente perfeitas, simplesmente sensacionais, sabe? Eu acho que a Emma Stone, ela arrasou muito na questão do sotaque. Porque eu acho que, enfim, né? A Cruella é britânica, a Emma Stone é americana. Mas não é nem só ela acertou no sotaque britânico, mas ela acertou na forma de falar, sabe? Não foi só o sotaque, foi a forma de falar. Eu me lembro no trailer que eu já fiquei toda arrepiada, que ela chega e fala, Anita, darling, my darling. É isso, sabe? É o jeito de falar que traz aquela questão que, assim, uma coisa meio cruel, meio cobra, sabe? Eu acho que, assim, ela arrasou muito no jeito que ela trouxe essa fala dela, assim, sabe? Esse sotaque. Não é só a questão de diferenças entre o sotaque americano e o sotaque europeu e, especificamente, o britânico, né? O inglês. Mas, sei lá, não sei explicar. É assim, ó, perfeito, incrível. Ela incorporou de uma forma maravilhosa. E ela também tem uma questão do sorrisinho, assim, que ela faz, tipo, um sorrisinho, assim, que tem uma aura meio perturbada, sabe? Eu acho que ela conseguiu acertar muito bem na atuação dela, assim, sabe? E eu acho que quando a atuação se junta com a direção de arte, com os figurinos e a maquiagem que eu falei antes, ficou perfeito. Eu vi aquilo, eu observei aquela cena e eu falei, cara, é a Cruella de Vil, sabe? Tipo assim, não tem... Ficou perfeito, ficou impecável, ficou maravilhoso, sabe? Tipo assim, ficou incrível, ficou realmente assim... A Cruella de Vil ficou maravilhosa, sabe? É isso. Por outro lado, eu acho que a Emma Thompson, ela tem uma aura um pouco mais Miranda Priestly, sabe? De Diabo Veste Prada. Mas eu acho que ela trabalha muito mais essa questão de elegância, sabe? De ter uma postura sempre perfeita e, tipo, se mexer assim com uma... aquela coisa que tu olha e fala, que chique, que elegante, sabe? E eu acho que ela também conseguiu trabalhar muito bem a arrogância. Eu acho que, assim, no jeito que ela se move, no jeito que ela fala com as outras pessoas, sabe? Assim, com o jeito que ela dá as ordens. Ela é extremamente arrogante em tudo, assim, sabe? Porque ela já é essa estilista consolidada no mercado. Então, assim, ela é arrogante em relação a isso. E a Cruella vai lá e bate nela, sabe? Enfim. E aí eu acho que cara, funcionou. E ela fica furiosa com isso, óbvio. Mas ela continua arrogante. Ela continua assim, ó, certa de que ela vai conseguir derrubar a Cruella, sabe? Que ela vai conseguir tirar a Cruella do caminho dela. Então, assim, funcionou muito. Eu achei que, nossa, a Emma Thompson tava maravilhosa. Eu amo a Emma Thompson, né? Eu acho que ela é uma atriz maravilhosa. E mais uma vez ela prova que ela é incrível. É isso. Então é isso, gente. Atuações perfeitas, é isso. Eu acho que os outros atores também trabalharam muito bem. Mas as Emmas, que são, assim, a principal e a vilã do filme, elas, assim, roubaram a cena em todos os momentos, assim, que elas estavam. E elas trabalhando juntas é incrível. Uma coisa que eu queria falar da Emma Stone. Eu acho que a Emma Stone, ela também conseguiu trazer uma diferença entre ela como Cruella, que é toda essa coisa que eu falei, do sotaque, desse sorrisinho, dessa aura meio perturbada, e ela como Stella. É diferente, é totalmente diferente. Parecem duas pessoas opostas, sabe? E me chamou muita atenção, assim, o jeito que ela vai trabalhar pra Baronesa e ela tá, assim, com aquela peruquinha de cabelo vermelho, não é nem ruivo, aquilo ali é vermelho. Que ainda traz uma questão meio cruel, que ela é branca, preta e vermelha, né? E aí ela, tipo, age de uma forma meio que submissa, Baronesa. E aí quando ela é Cruella, ela tá sendo ela mesma, sabe? Eu acho que é isso que me pegou muito, assim, sabe? É incrível. Esse abismo que tem entre a Cruella e a Stella, ela fez muito bem. Ela arrasou muito. E atenção, muito, muito importante, tem uma cena pós-créditos, que é com a Anitta e o Roger, que, caso vocês não se lembrem, são os donos dos Dálmatas, tá? Eles aparecem no filme, de uma forma geral, e a cena pós-créditos é com eles, e vocês têm que ficar ligados, vocês têm que, assim, ó,
tá? Tem que se tocar. Não parem de assistir o filme antes da cena pós-créditos. Fiquem e assistam os créditos, porque depois tem cena pós-créditos. E isso é pura teoria minha, da Isabela Lafim, mas eu acredito que a cena pós-créditos vai estar de alguma forma relacionada a Cruella 2, porque Cruella 2 já foi confirmado, então vocês podem comemorar. Eu acho que vai ser conexão, tá? Então, fiquem ligados na cena pós-créditos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da crítica do filme quando vocês assistirem. Me contem se vocês concordam comigo, se vocês discordam, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu tivesse falado. Se inscrevam no canal da Take, sigam a Take nas redes sociais, que a gente sempre tem conteúdo incrível pra vocês.